Mas olha, eu acredito que a coisa se torne um pouquinho mais difícil e eu vou até perguntar a você, caso alguém presencie um destes crimes acontecendo e deseje, por exemplo, denunciar, como é que deve proceder? O Tribunal Eleitoral, o Ministério Público e hoje com a informática você pode fotografar. Claro. Você pode fotografar. Mas é uma prova contundente? É uma prova. É um indício de prova já. A imagem não pode ser distorcida, não? Não, eu acho que a imagem, você pede uma perícia, o Ministério Público pede uma perícia, você apresenta a gravação, eu acho que aí Sim, a perícia, claro. Muito bem, doutor Cid, eu queria então que você, por gentileza, contasse para nós algum caso em concreto que você tenha conhecimento da efetiva punição e de quem tenha cometido esse crime. Em concreto, não de tribunal, não de, por exemplo, repositório judicial, absolutamente não, mas sim um caso concreto. Nós já tínhamos até conversado de uma forma de divulgação. O que eu tenho conhecimento são o conhecimento pela mídia, conhecimento pelos julgados dos nossos tribunais. Mas haveria necessidade de uma divulgação maior para conhecimento da população, uma transparência melhor. Muito bem. Eu queria agora fazer uma pergunta a você a respeito de pseudos crimes, talvez, que estejam sendo cometidos nesse affair Petrobras. Você acha que os candidatos que se relacionam com esta progressão de um crime que tenha ocorrido na ocasião dessas pessoas que estiveram à testa da Petrobras possam influir e possam, naturalmente, ter um resultado maléfico para elas e benéfico para a sociedade? Eu acho que benéfico para a sociedade se o Supremo Tribunal Federal liberar o depoimento que foi prestado por um dos acusados na delação premiada. Não adianta liberar isso depois das eleições. Eu acho que o povo brasileiro tem o direito. Mas por que essa sonegação de informação antes das eleições? Pelo que eu não ouvi nos jornais, pelo que eu li, é porque as investigações estariam em andamento. Mas atingiriam pessoas importantes? Candidatos à reeleição, por exemplo? Eu acho que atingiria de uma forma... vamos falar da responsabilidade objetiva? Sim. Vamos falar da responsabilidade objetiva, claro. A teoria do domínio do fato? Isso. Eu acho que um serviço para a democracia e para a nossa sociedade era que nós tivéssemos conhecimento do teor dessa delação premiada. Por que essa está em segredo de justiça? Por que não liberar? Vamos abrir o sigilo. Eu acho que isso seria um serviço para o nosso Estado democrático de direito, um Estado democrático de direito do Brasil, Estado democrático brasileiro, que foi conquistado com muita dificuldade. Muito bem colocado, muito bem colocado. Está aí, telespectador. Nós fizemos uma pergunta, óbvio, relacionada, afinal de contas, a estas eleições. E essa pergunta final, que a Petrobras, essas investigações estão sendo feitas por pessoas que participaram desta fraude, deste acontecimento criminoso no nosso país. Está aí a resposta. Temos que aguardar. Eu queria, então, meu querido amigo e excelente advogado criminalista, Dr. Cid Vieira de Souza Filho, que apresentasse as suas considerações finais para que eu possa encerrar o programa. Meu queridíssimo amigo desembargador Laércio Laurelli, é uma honra poder dividir esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso com a sua experiência, com a sua convivência
e com o nosso telespectador. Eu me senti honrado em poder desfrutar esse tempo aqui. E como eu disse, eu acho que o Brasil está começando a aprender a conviver com a democracia, mas eu acho que nós temos muito para fazer ainda aqui. O mais jovem não sabe como foi difícil. Exatamente. E esse livro aqui que você projeta no espaço de conquista e de consumo é um exemplo. Eu vou encerrar o programa exatamente dizendo que ditadura militar, Cid Vieira de Souza, por Cid Vieira de Souza Filho, a história de um período difícil para as instituições democráticas brasileiras. É, naturalmente, aquilo que o nosso convidado hoje coloca de uma forma bastante clara. A história de um período difícil para as instituições democráticas brasileiras. Eu posso me atrever, com a minha ousadia, dizer o seguinte, que a história se repete. Então nós temos aqui que observar bem aquilo que está escrito aqui, não é? Os fundamentos, não é, do que está escrito nesse livro e observar que a história se repete sim. Com estas palavras, eu tenho a honra de cumprimentar você, caro amigo, e dizer muito obrigado. Muito obrigado.